Meu nome é Manuela, eu sou médica psiquiatra, eu trabalho na UERJ, no laboratório de pesquisa no LIPAPS, e eu sou doutoranda em medicina, e hoje eu fui convidada para poder apresentar uma aula para vocês, baseada no Mental Health Gap, e o tema de hoje vai ser depressão, tá bom? Então, vamos juntos. E por que da ideia, né, da gente poder apresentar esse tema, né, um tema tão importante, né? Eu acho que é fundamental que os profissionais de saúde que estão na ponta, né, fazendo esses atendimentos e acolhimentos dos pacientes, possam ter ferramentas de apoio para poder auxiliá-los, né? E a gente sabe que a depressão, como a gente vai ver mais adiante, ela é uma patologia que é muito frequente. E a gente vai conversar um pouquinho do porquê que ela é tão importante ser vista num momento de crise como esse. Eu queria falar de dois casos, duas situações, né, duas suposições. Primeiro, a pessoa A e a segunda, a pessoa B. E eu queria que a gente refletisse um pouquinho sobre a descrição do caso e do que a gente entende como depressão. E aí, a partir disso, a gente vai falar um pouco sobre os sintomas, sobre o manejo e sobre o segmento dos casos, tá bom? Então, primeiro vai ser a pessoa A. Essa pessoa ela apresenta um humor deprimido persistente e tem se sentido desesperançosa em relação ao futuro há mais ou menos uma semana. E ela não tem nenhuma outra queixa aparente. Já a pessoa B, ela diminuiu o interesse nas atividades, ela tem se sentido muito indecisa, ela tem tido um sono muito perturbado, crenças de inutilidade por 3 semanas e tem lutado bastante para conseguir gerenciar o seu trabalho. Pensando em relação aos sintomas que a gente precisa ficar alerta quando a gente está fazendo uma avaliação de um paciente com possível quadro depressivo. Então, a pessoa A, primeiro, ela apresenta um humor deprimido persistente. Sim, é a primeira queixa que ela traz. Segundo, a pessoa ela tem vários outros sintomas adicionais além dessa queixa principal de humor deprimido? Aparentemente não. E os sintomas, eles estão mais presentes há mais de 2 semanas? Não. A gente só tem uma descrição de uma semana. E essa pessoa, ela tem tido dificuldade de manter o seu funcionamento diário? Também não. Ela não trouxe outras queixas. Já a pessoa B, ela tem apresentado um humor deprimido persistente ou uma diminuição do interesse e do prazer nas atividades? Sim, ela se queixou de muito desinteresse, de indecisão, de crença de inutilidade. Ela tem apresentado algum sintoma acessório? Sim, ela tem tido sono muito perturbado. Ela está com esse sintoma há mais de 2 semanas? Sim, ela tem se queixado há 3 semanas disso. E a pessoa tem tido dificuldade no funcionamento diário? Ela não tem conseguido dar conta do trabalho. Pensando numa classificação em relação a transtornos depressivos e entendendo que a depressão ela está dentro de um espectro de gravidade, do quadro leve ao quadro grave, o que a gente precisa pensar e prestar atenção quando a gente está conversando com uma paciente que traz esse sintoma de desânimo? Primeiro, pelo menos um dos sintomas principais por 2 semanas. E essa paciente ela apresenta um humor deprimido persistente e uma diminuição acentuada dos interesses ou das atividades de prazer. Vários outros sintomas acessórios durante 2 semanas. Sono prejudicado, uma mudança de apetite, um sentimento de culpa, de inutilidade, uma fadiga persistente, problemas de concentração, que muitas vezes os pacientes falam que é problema de memória, indecisão, agitação ou inquietação, uma lentificação do comportamento, então se mover mais devagar, sentimentos de desesperança e alguns pensamentos intrusivos ruins. E
uma dificuldade no funcionamento diário. O que quer dizer isso? Isso tem atrapalhado a rotina dela. Então, vamos nos perguntar em relação à avaliação. Como que a gente vai exatamente extrair esses dados que a gente viu que são tão importantes para diferenciar um quadro leve de um quadro moderado a grave? Entendendo que a paciente A, que tinha somente um dos sintomas do humor deprimido e só uma semana, a gente consideraria um quadro leve. Já a paciente B, que apresenta vários sintomas por mais de 3 semanas com prejuízo funcional, a gente já poderia pensar num quadro depressivo moderado a grave. Então, primeiro, é importante você perguntar em relação aos sintomas depressivos centrais, como por exemplo, como você tem se sentido? Você está se sentindo triste? Você tem chorado muito recentemente? Você perdeu o interesse pelas coisas que gostava? Os sintomas acessórios. Como tem sido o seu sono? Você já viu alguma mudança no seu peso, no seu apetite? E as dificuldades funcionais. Como esse problema tem afetado a sua vida? Você é capaz de realizar as tarefas que você antes fazia? Então, são perguntas bem simples e básicas que a gente pode fazer numa primeira consulta para poder rastrear a gravidade do quadro que tem se apresentado. Durante a avaliação, existe alguma outra explicação possível para os sintomas? Quer dizer, tem alguma outra condição que esteja podendo desenvolver esse quadro que o paciente está apresentando? É importante a gente sempre descartar alguma condição física que pode gerar alguns quadros de dores crônicas ou algumas infecções podem mascarar como sintomas depressivos. Então é importante a gente fazer uma avaliação física, né? Descartar que esse paciente tem um histórico prévio de algum episódio maniforme ou de hipomania, que então ele poderia estar enquadrado dentro dos transtornos bipolares. Descartar uma reação normal a grandes perdas, por exemplo, um luto, né? O que é normal da pessoa se sentir culpada, ter desesperança, mas está vivendo aquele luto, né? E o luto ele tem o tempo dele que a gente pode respeitar. E descartar, inclusive, se esse luto se prolongou, porque a abordagem ela vai ser diferente. A questão 3 da avaliação. Existe alguma outra condição mental, neurológica ou de uso de substâncias que precise de algum gerenciamento dentro desse quadro? Isso é muito comum. A gente costuma ver pacientes que a gente chama de comorbidade. Então, o paciente ele tem um quadro depressivo e, junto com isso, ele faz um uso inadequado de álcool. Então, é importante a gente poder saber se isso está acontecendo, porque o manejo também vai ser diferente. Então, avaliar se esse paciente ele tem algum planejamento suicida e automutilação. E aí, com isso, vocês podem dar uma olhada no módulo de suicídio, né? Onde tem as perguntas-chave que a gente pode fazer para poder fazer essa avaliação. Avaliar o uso nocivo de álcool e outras drogas. Como eu falei, é muito comum os pacientes utilizarem o álcool ou outras drogas como um remédio para aliviar um pouco o sofrimento. E é importante vocês consultarem o módulo específico para uso de substâncias. E se você encontrar alguma dessas condições juntas, é importante que isso seja manejado conjuntamente. Um influencia o outro. Não basta tratar só um deles. A gente vai ter que tratar os dois. Nesse momento agora, eu vou querer que vocês entrem no vídeo, né? O vídeo da Sara. Esse é um vídeo onde a gente vai avaliar, vai ver como que é feita uma avaliação, né, de um primeiro atendimento de uma paciente. Né? E aí eu queria que vocês prestassem bastante atenção em algumas questões que vão aparecer. E, se possível, que vocês escrevam o que vocês perceberam em relação a isso. Né? Primeiro, quais foram as queixas que a paciente trouxe? A forma que ela trouxe, né? Como que ela se colocou durante a consulta.
os sintomas que ela apresenta. O que você conseguiu tirar do discurso dela que a gente pode ver como sintoma? Daquilo que a gente viu lá atrás, né? Os sintomas principais, os sintomas acessórios. E que tipo de problema a paciente está vivenciando, né, no dia a dia dela, na vida pessoal dela, que pode estar agindo como um fator estressor para o desencadeamento desse quadro depressivo. Então, durante a avaliação, é importante a gente poder pensar como que o profissional de saúde está conduzindo a consulta dele. Da mesma forma que a gente falou em relação às perguntas principais que a gente precisa pensar, eu quero que agora vocês façam essa avaliação. Ele fez essas perguntas? Como que ele abordou essa paciente? Imagina que você está avaliando essa paciente. Então, a Sara, ela tem alguma condição mental, neurológica ou de uso de substância? A Sara tem apresentado algum sintoma físico? Ela está com alguma doença física? Isso foi visto na avaliação? As informações sobre a vida da paciente, o ambiente, a rede de apoio, isso foi coletado pelo profissional? Se sim, é importante que vá anotando enquanto você assiste o vídeo. Isso é um exercício que vocês vão poder fazer e vai ajudar vocês lá na frente na forma de abordar os pacientes. Então, vamos lá. Então, em relação à avaliação da Sara, né? Qual dos seguintes sintomas indica um transtorno depressivo moderado a grave? Então, pensando naquilo que a gente falou lá atrás, né? Os critérios maiores, os critérios acessórios, né? A disfuncionalidade. O que a gente conseguiu pegar? Então, primeiro, o problema tem durado mais de 2 semanas? E o que está durando mais de 2 semanas? No caso da Sara, a gente percebeu que ela tem tido um problema social, né? O desemprego do marido. E com isso ela tem sentido muitas dores. Ela tem tido perda de peso, falta de apetite, mas durante a avaliação do médico, ele não encontrou nenhum problema físico que pudesse justificar isso. Ela também tem se queixado de esquecimento, de problemas de sono, de momentos de raiva, principalmente com os filhos, né? Ela não tem conseguido fazer a rotina dela, né? Ela se sente muito mal por isso. Ela fala que ela não está conseguindo fazer a comida, que ela não está conseguindo arrumar a casa, né? Ela tem tido perda de interesse, né? Ela tem se sentido triste, ela tem chorado muito e ela tem se sentido sem esperança. E por que é tão importante a gente pontuar esses sintomas? Que com eles a gente vai conseguir fazer a descrição do que está acontecendo, né? Em termos daqueles critérios que a gente viu, que são os critérios maiores, os critérios menores e a disfuncionalidade dela no dia a dia. E por que é tão importante a gente avaliar o funcionamento diário, né? Normalmente isso é um sintoma que chama muita atenção para a própria pessoa. Ela não está conseguindo fazer aquilo que ela já fazia antes. Se ela tivesse conseguindo fazer, muitas vezes os pacientes eles vão levando, né? A gente sabe, vão empurrando o problema. E a Sara, ela diz em um momento, né? A menor, a filha dela, tem só 1 ano. Eu quase não dou de mamar e a limpo. Eu não falo ou brinco com ela. Não é só isso. Eu também não estou cozinhando, limpando a casa. Quer dizer, aquilo que ela sempre fez e que ela se sentia muito útil por fazer, ela tem deixado de fazer. E isso tem gerado também um sofrimento muito grande para ela. Então, é super importante a gente entender o contexto do paciente, né? Aonde ele está inserido, como que é o dia a dia dele, como que ele era antes disso tudo acontecer, para que a gente possa fazer um comparativo de como que está agora. E aí, com isso, a gente consegue fazer uma avaliação do funcionamento diário muito melhor. Em relação à pergunta 2, né, se existe alguma outra explicação para os sintomas, né? O médico, né, como que ele descartou? Ele descartou condição física, né? Ele fez um exame físico na paciente e ele não identificou nada. Ele descartou o episódio maníaco? Não, ele não avaliou isso, né? Ele descartou um luto, uma reação normal? Também não. E ele também não descartou um luto prolongado.
mas são questões que vocês podem ficar atentos durante a avaliação, né? De fazer a pergunta se aconteceu alguma coisa recentemente que pode justificar tudo isso que você está sentindo, né? Você atribui isso a algum evento na sua vida? São perguntas simples que você pode fazer durante a avaliação. A questão 3 na avaliação. Se existe alguma condição mental, neurológica ou uso de substância. Ele perguntou, né? A Sara disse que ela não tinha nenhum plano de automutilação ou suicídio, né? Isso é fundamental, gente. Em todas as avaliações que a gente faz com os pacientes que demonstram sintomas depressivos, a gente precisa perguntar. Perguntar é difícil, né? A gente tem um pouco de receio, mas vocês vão ver no módulo de suicídio que algumas perguntas simples podem ajudar a gente a entender porque esses pensamentos eles já estão lá, eles já existem, né? É só uma forma de abrir a porta para que o paciente possa compartilhar com a gente. Então, nesse caso, o médico fez as perguntas e ela negou. Ela disse que não tem. Ele avaliou o uso de álcool ou outras drogas. Nesse caso, ela não tinha nenhum histórico, né? Nem de usar álcool, nem de usar drogas, nem nenhuma outra medicação. E em relação a alguma condição mental neurológica associada, não foi avaliado, principalmente aquela parte do hipomania ou mania, né? Mas foi avaliada a parte da substância, foi avaliada a parte de suicídio, né? A parte neurológica não foi avaliada, mas a princípio ela não aparentemente não tem. E por que a gente está falando disso, né? De poder saber diferenciar uma depressão leve de uma depressão moderada grave? Porque que nesse módulo a gente vai focar nas depressões moderadas a grave, entendendo que é um espectro de quadros depressivos leves, né, moderados e graves. E aí tem vários subtipos, né, com, sem sintomas psicóticos, enfim. E assim, é importante a gente poder entender como que a população local, da onde aquele paciente está inserido, como que ele entende a depressão? O que ele entende por isso? Né? Quais são os nomes que eles dão? Quais são os nomes que a gente dá como profissional de saúde? Né? Qual é a linguagem diária que a gente usa para descrever um paciente com um quadro depressivo? Né? E o que a gente mesmo traz de pré-conhecimento para uma consulta em relação à depressão e como isso pode influenciar também na nossa avaliação. Então, é fundamental que a gente faça uma autocrítica em relação a isso. E eu sugiro um bom exercício de vocês fazerem uma anotação no papel de nomes, né? Quando a gente pensa em depressão, o que a gente pensa, né? Quais são as palavras que vêm na nossa cabeça? O que a gente escuta de outros pacientes? E é importante a gente avaliar a depressão numa crise humanitária? Sim, né? São fatores estressores muito grandes, né? A sensação de falta de controle é muito intensa. São questões que vão além do seu controle. Você não consegue influenciar isso, né? O que a gente tem vivido, né, na pandemia. Então, é um fator externo grave que gera ansiedade, que gera medo, que gera culpa, que gera luta, que gera vergonha, desesperança. Isso tudo, ao longo do tempo, pode sim propiciar um quadro depressivo. Pensando nas intervenções que a gente pode propor para o paciente. Então, depois dessa avaliação que você fez cuidadosa, aonde você conseguiu pegar os sintomas do paciente, conseguiu fazer uma classificação e uma estratificação de gravidade, conseguiu entender o contexto do quadro, a disfuncionalidade do paciente. O que a gente pode pensar de apoio a esse paciente, né? Então, a gente tem duas vertentes em relação às intervenções que a gente pode aplicar. São as intervenções psicossociais e as intervenções farmacológicas. Elas podem andar junto, elas devem andar junto,
né? E é importante a gente entender cada uma delas para que a gente possa construir junto um projeto terapêutico para esse paciente, para que ele possa participar, inclusive, das decisões que vão ser tomadas. Então, dentro das intervenções psicossociais, a gente pode oferecer a psicoeducação, que é explicar o que é isso que ele está sentindo, dar nome, né? Vamos nomear o que ele sente. Né? Com isso, ele começa a entender melhor, né? Inclusive aceitar algumas intervenções. Fornecer um suporte psicossocial. E se a gente tiver algum terapeuta treinado, um supervisor, oferecer algum tipo de psicoterapia breve. A gente vai ver mais em detalhes adiante. E a gente tem as intervenções farmacológicas, né, onde a gente utiliza a classe dos antidepressivos como primeira escolha para poder fazer a intervenção nos pacientes. Né? E logo depois a gente sempre tem que pensar no segmento do caso. Então a gente vai falar em detalhes de cada um desses. Quais são as mensagens chaves que a gente pode passar para o paciente em relação à psicoeducação da depressão? Primeiro, depressão é comum e pode acontecer com qualquer um. É muito comum esses pacientes se sentirem muito sozinhos e acharem que isso é só com eles. Né? Então, quando a gente dá essa informação de que é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa e que acontecem com muita gente, isso costuma aliviar um pouco o sofrimento do paciente. Explicar para o paciente que isso não quer dizer que ele é uma pessoa fraca, né? Nada quer dizer da capacidade do paciente. Que isso é uma coisa que aparece e que a gente vai manejar, mas que não foi uma escolha e que não diz nada do caráter do paciente. Que os outros podem sim ter uma atitude negativa, porque a depressão não é uma condição visível. O que quer dizer? Você não vê, não é uma perna quebrada que você vê o gesso. Então, você explicar para o outro o que você está sentindo, muitas vezes é difícil para você mesmo explicar, imagina para outra pessoa entender, né? E a gente poder falar para o paciente que, olha, pode ser que as pessoas tenham dificuldade de entender isso, faz com que ele se sinta talvez menos pressionado e menos angustiado de ter que ficar explicando o tempo todo o que ele está sentindo. E que pessoas com depressão costumam ter opiniões irrealistas, negativas de si mesmo, da vida e do futuro. O que quer dizer isso? Explicar para o paciente, isso que você está pensando agora não quer dizer que é verdade. A forma que você está enxergando as situações, os problemas, está distorcida. E que a depressão, ela distorce isso. E é importante a gente tratar para que a gente possa fazer com que ele enxergue a realidade, as pessoas e os problemas da forma que eles realmente se apresentam. Então, as pessoas devem tentar começar a fazer uma atividade que gostam. Né? Então, a gente estimular qualquer atividade, gente. Não existe atividade mágica. Então, se a pessoa gosta de pintar, vamos estimular ela a pintar. Se ela gosta de cozinhar, a gente estimula ela a cozinhar. Se ela gosta de dançar, a gente vai estimular ela a dançar. Tentar manter alguma atividade física, a mínima que seja, né? Qualquer coisa que seja possível para o paciente. E falar para ele, colocar metas realistas do que ele pode fazer também. Não adianta o paciente falar, então, que agora ele vai correr todo dia, né? Se ele nunca fez isso. Então, trabalhar com ele também as expectativas que ele pode ter, né? Aos poucos, ele vai conquistando as coisas. Tentar manter um padrão regular de sono e da alimentação. Isso é fundamental. E durante uma quarentena que a gente está vivendo, isso tem sido a primeira coisa que para, né? Você sai da sua rotina completamente. Então, estimular o paciente a acordar no mesmo horário e dormir no mesmo horário é fundamental para ele. A rotina é importante para o ser humano. A gente precisa de alguma rotina. Né? E as refeições, elas serem regradas e controladas. Né? Não é porque a gente está em casa que a gente vai comer o que a gente quiser, a hora que a gente quiser. Então é importante a gente colocar essa rotina para a gente se sentir, inclusive, mais confortável. Tentar participar de alguma forma, né, dos espaços onde ele já circulava antes. Então, por exemplo, se é um paciente que sempre ia à igreja e que agora não tem ido mais, estimular que ele
possa participar de missas online, né? Então, isso é uma coisa que tem acontecido e que é uma possibilidade, né? Que o paciente faça encontros com os familiares, né? Mesmo que seja por WhatsApp, não tem problema. Então, o importante é que ele possa manter esse contato, que ele não quebre os vínculos que ele tem da vida dele. Quanto mais o paciente ficar isolado, mais a sensação de desesperança, né? Então, é um ciclo que a gente precisa quebrar. A pessoa tem que estar atenta a esses pensamentos ruins. Então, poder explicar para o paciente que isso pode acontecer e que quando acontecer, ele não precisa agir em cima disso. E poder dar algumas ferramentas para ele lidar com essa angústia. Que seja conversando com alguma pessoa próxima, que seja buscando algum canal de apoio por telefone, né? E que ele possa substituir a automutilação e a agressão por alguma outra atividade que desacelere o pensamento dele, né? Então, é importante de oferecer o suporte psicossocial, né? Conforme os princípios para reduzir o estresse e fortalecer o apoio social. Então, abordar quais são os estressores atuais. Então, é importante a gente poder entender da rotina do paciente, da vida dele, o que é que gera angústia, o que está gerando sofrimento, né? Para que ele possa, de alguma forma, minimizar ou evitar até aquele estressor, né? Tentar ativar a rede de apoio dele. É importante a gente conversar com o paciente. Com quem que você pode contar? Quem que está do seu lado te ajudando? E estimular que esse paciente busque essa pessoa, né? Esteja mais próxima dela. Né? Ensinar técnicas de manejo ao estresse, técnicas de respiração, de relaxamento, que ele pode usar, por exemplo, nos momentos de angústia, quando os pensamentos intensos de morte ou de automutilação vierem. Né? Se a gente tiver disponível terapeutas capacitados para que possa fazer alguma intervenção breve, ou uma psicoterapia focal, ou uma terapia interpessoal, ou uma terapia cognitivo-comportamental, ou a resolução de problemas. Enfim, então a gente vai chegar agora nas intervenções farmacológicas. Alguns princípios que eu gostaria de passar para vocês, né, quando a gente pensa em iniciar uma medicação. Primeiro, né, a gente não prescreve antidepressivo se a pessoa tem sintoma depressivo, mas ela não se enquadra no moderado a grave. A gente não tem estudos que mostram a eficácia para os quadros leves. Então é importante a gente poder falar isso para o paciente, né? Se esse paciente ele tem alguma história recente de luto, né? Ele está na fase de luto dele, também não existe evidência que o uso do antidepressivo nesse momento tem alguma eficácia. Né? Se o paciente está passando por alguma condição física grave que esteja gerando sintomas de sofrimento, é importante que a gente maneje esses sintomas físicos para que depois a gente possa avaliar a gravidade do quadro depressivo. Né? Evitar usar em menores de 12 anos e em adolescentes, em grávidas e em puérperas amamentando. Né? Esses casos, eles são casos específicos que a gente vai comentar rapidamente aqui, mas é importante que a gente tente sempre fazer intervenção psicossocial. Alguns conceitos importantes que a gente precisa ter em relação às intervenções farmacológicas, né? Que são mitos, e que a gente vai quebrar os mitos junto com o paciente. Primeiro, antidepressivo não causa dependência. Isso é a primeira coisa que a gente precisa passar para o paciente, né? É uma fantasia, né, da maioria das pessoas em relação ao uso dos psicotrópicos. Alguns causam dependência, os antidepressivos não causam dependência. Tá? É importante a gente poder passar para o paciente que essa medicação ela precisa ser tomada todos os dias. Ela tem que começar a gerar uma concentração sérica. Não adianta tomar só quando está nervoso. Ele tem que tomar todo dia para que ele possa, a longo prazo, fazer o tratamento adequado. Que normalmente demora algumas semanas para melhorar. Né? O paciente também não. A gente precisa reduzir a expectativa de melhora imediata do paciente. Ele não vai melhorar nas primeiras semanas. Ele pode ainda ter sintomas.
E é muito importante se a gente explicar isso, porque é muito comum o paciente interromper o tratamento. Imagina, você está tomando um remédio há 2 semanas e ainda está sentindo as coisas. Então, quer dizer que o remédio não está funcionando. Mas se você falar, olha, a medicação ela demora um tempo, mas vai funcionar 3 a 4 semanas. Então, é importante insistir e tomar todos os dias. O paciente se sente mais confortável e mais seguro de manter a medicação. De que no início do tratamento, as medicações podem causar um pouco de fadiga, náusea, né? Mas que isso passa. Isso dura poucos dias, né? E que eles são normalmente muito bem manejados. A gente tem algumas indicações, por exemplo, algumas medicações podem ser tomadas à noite, né, já que o paciente sente muito sono. Sempre tenta tomar junto com comida, né, evitar tomar em jejum, porque isso pode piorar a sensação de náusea, né. Em relação aos casos especiais que a gente comentou lá atrás, em algumas situações, e aí é importante a gente frisar, que é fundamental que você tenha um especialista junto com você para poder manejar esses casos. Adolescentes acima de 12 anos, a gente pode iniciar um antidepressivo, né? Se você fez todas as intervenções psicossociais, fez todas as mudanças possíveis, fez intervenções breves e você continua mantendo os sintomas, então talvez seja importante a gente pensar na medicação. E o que a gente pode utilizar é a fluoxetina, né? Em menores de 12 anos, a gente mantém a evitar usar os antidepressivos, né? E tentar focar nas técnicas de intervenção psicossocial. Em mulheres grávidas ou amamentando, a gente evita ao máximo, né? Mas é claro que, se pesando, os sintomas depressivos estejam tão graves que podem afetar a gestação da paciente, a gente pode pensar em utilizar algumas medicações. A fluoxetina ela é mais usada, né, durante a gestação por ser uma medicação muito antiga. É importante frisar que todas as medicações são classe C, então a gente não tem nenhum estudo em gestantes, né, que são considerados grupos de risco, então a gente não pode fazer os ensaios clínicos. Mas como ela é muito antiga e muita gestante já usou, então tem vários artigos que demonstram que não, aparentemente não causa dano durante a gravidez. Então é uma medicação que a gente pode manter. Já durante a amamentação, a concentração sérica da fluoxetina é alta para o bebê. Então a gente tem evitado usar, né? É contraindicado. E a gente pode usar um outro antidepressivo, né? Que no caso seria a sertralina. Mas é fundamental que a gente tenha um especialista junto para poder ajudar nesse manejo, porque são manejos muito delicados. E em relação aos tricíclicos, né? A mitriptilina, que é o mais comum, a gente sempre tenta evitar em pessoas idosas. Ele pode dar alterações cardiológicas, ele pode dar hipotensão, ele pode dar retenção urinária. Então, são medicações que têm muitos efeitos colaterais, principalmente em idosos. Então, a gente tenta evitar nesses casos. Em relação ao risco de suicídio, né? Medica? Não medica? O que a gente faz? É fundamental que a gente inicie o tratamento o mais rápido possível. Só que tomando alguns cuidados. Então, por exemplo, a gente aciona a rede de apoio desse paciente que está em risco de suicídio, libera o mínimo de medicação possível para o paciente para que ele não faça uma intoxicação exógena, orienta os familiares a fazerem vigilância do paciente, né? Principalmente nas primeiras 2 semanas, onde você pode ter uma ativação motora pelo uso da medicação, mas você mantém os sintomas depressivos com pensamentos e ideação suicida. Então, é importante nesse momento que a família esteja junto, né? Ou que pessoas de confiança estejam juntos fazendo a vigilância do paciente. Então, para a gente poder finalizar, né? A gente viu quais são as intervenções psicossociais importantes que a gente pode oferecer para o paciente, as intervenções farmacológicas, né? E a gente precisa ter um follow-up regular. Então, a gente orienta nas primeiras 2, né, que a gente faça
uma segunda consulta em 2 semanas, que é quando a gente pode começar a ver algum efeito, por exemplo, do uso da medicação. Que a gente sempre monitore, né, os pacientes que estão usando antidepressivos. Que a gente possa também reavaliar os pacientes em relação às intervenções psicossociais, se elas têm surtido efeito. E ficar atento nesse segmento para alguns sintomas que podem indicar uma piora do quadro. Então, por exemplo, um paciente começar a desenvolver um quadro de mania ou hipomania pelo uso do antidepressivo, né? O que pode acontecer em algumas situações. Então, é importante ficar atento a isso nas consultas de segmento. Avaliar se essa resposta ao tratamento tem sido inadequada ou se ele não tem tido nenhuma resposta ao tratamento, o que faz com que a gente faça uma revisão do projeto terapêutico do paciente, né? E considerar o uso da medicação por um período de pelo menos 1 ano, né? Então, mesmo que o paciente se sinta bem, ótimo, voltou para a vida dele normal, a gente utiliza o protocolo de 1 ano, porque a chance de recaída com a retirada da medicação fica bem menor, né? Bom, espero que eu possa ter ajudado nessa aula, né? Queria agradecer a atenção de todos.